Olá, meus amigos, estamos aqui de volta no nosso canal Diretrizes Espíritas. A gente vai abrir aqui um leque também para poder discutir algumas curiosidades, a exemplo que fez Allan Kardec quanto da instalação da Revista Espírita em Paris. Tem que inserir, né, o nosso cotidiano nas discussões doutrinárias, eu acho isso muito importante. E Kardec foi pioneiro nisso. A gente vai verificar então que na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, em seu artigo 1, ele coloca que a sociedade tinha por fim o estudo de todos os fenômenos relativos às manifestações físicas e sua aplicação às ciências morais, físicas, históricas e psicológicas. Ou seja, ele coloca que a casa espírita ela deve ter essa abrangência, não ficar apenas na questão puramente de contemplativo, em alguns casos, de só palestras, de passes, a trabalho social. Tem que aprofundar um pouco mais nas questões que envolvem a vida e, inclusive, as coisas do cotidiano. Exemplo básico é o fato que ocorreu recentemente no Brasil, dessa criança que abortou em função de uma gravidez precoce, fruto de uma violência, né, de parentes. Então deveria ser estudado com razão, com lógica, com coerência na casa espírita. Mas este não é o foco de hoje aqui não. Ele está colocando somente como exemplo, mas a intenção nossa é despertar então esse interesse por esses assuntos do cotidiano. A gente vai estudar então esse assunto aqui, né? Uma estranha violação de sepultura. Um jornal em Paris publicou uma reportagem, né, de um rapaz, né, que havia perdido, né, a esposa com a questão de, aqui fala dor no peito, né, doença de peito, mas a angina, e ele ficou então muito chocado, né, com o que havia ocorrido com ele, uma mágoa profunda o envolveu, e ainda essa mágoa ela ficou mais grave ainda, porque logo após o desencarne da esposa, ele também perdeu o seu filho. Então, foi logo em seguida. Então, o Magma, que é o nome desse personagem, ele ficava o tempo todo falando da esposa, ele não conseguia deixar de falar sobre ela. E os amigos envolviam, né, a fim de trabalhar esse momento, mas nada de consolo, era só mesmo sofrimento, conforme narra aqui o jornal. E aí coloca que na última quinta-feira, na época, após alguma dificuldade, um amigo deles ia tirar férias e eles resolveram então ir com ele até o local, né? Mas no meio do caminho o Magma desviou. O Magma desviou daquele projeto que ele havia aceitado fazer com os amigos, né? E foi tudo programado para ver se ele saía desse vício, né, de fixação com a esposa. Ele saiu e foi para um cabaré, um bar, um boteco, né? Na época dava nome de cabaré. Lá chegou, tomou algumas bebidas, ficou embriagado, né? E essa situação acabou, né, prejudicando mais ainda. E lá pelas 9 horas ele decide então ir para a casa dele. E observem bem o que aconteceu. Achando-se só, o pensamento, né, de que sua mulher não mais estava ali o supercitou ainda mais. E experimentou um desejo incrível, invencível de vê-la. Então, embriagado, né, não estava ali a esposa, e veio nele esse desejo invencível, né, de querer vê-la. O que ele fez? Ele tomou uma cavadeira, uma pá, né, e foi para o cemitério. Imagina só que loucura, né? Numa escuridão e chovia muito ainda. E chegando lá, ele começou a tirar a terra e cobria, né, o corpo da defunta, no caso da sua esposa. Maquiavélico situação, terror. Mas aí a gente vai verificar o seguinte: depois de algumas horas de trabalho ali sobre-humano, ele consegue retirar da cova o caixão, porque já tinha algumas semanas que havia sido enterrado, e utilizou das mãos, das unhas, né, arrancou a tampa, né, e logo depois viu o corpo da esposa, né, e levou para casa. Olha só, já de manhã ele levou o corpo para casa para verificar, né, o que ia fazer com ele. Então todo mundo estava um pouco curioso já. Então o que foi fazer em casa com esse corpo? E chegando em casa, né, ele chegou em casa, limpou a esposa, colocou a deitada no sofá, né,
acendeu o fogo, né? Descobriu o rosto da esposa, muito alegre, e foi até a vizinha. E essa vizinha foi a senhora que havia feito o trabalho de enterro, né? Ela que colocou a mortalha nela, né? E foi lá comunicá-la que ela estava viva, como eu sempre falava. Essa senhora não ficou assim muito preocupada, porque já tinha visões, ele já tinha anteriormente visões que estava vendo a esposa dele na casa dele. E a fim de acalmá-lo, né, ele foi lá, né? Mas aí ela resolveu ir para lá para ver o que aconteceu, né? E quando chegando lá, estava lá o corpo da esposa, né? Estava lá deitado numa cama, colocado numa cama, né? E o infeliz conversando com ela, né? Procurava, né? Obter resposta, conversando com ela, e ela não dava resposta nenhuma, aquela coisa íntima, né? De um casal que quer conversar com o outro, fazer as pazes, alguma coisa assim, nível, mas não tinha nada. E era um espetáculo, né? Urgente, né? Uma coisa assim tenebrosa. Então imagina a situação naquela época, daí desse momento, vamos dizer assim. Então, a vizinha, né, essa senhora, ela teve uma presença de espírito e disse que tinha que repor a esposa ao caixão, né? E ele então prometeu, né? E vendo o silêncio, né, que ele ia fazer isso, né? Ela voltou para casa. Então achou que havia vamos dizer assim, confirmado, né, convencido o rapaz de voltar com a esposa para o caixão para depois se colocar de volta ao túmulo. Nada disso. Ele não deu-se por vencido, foi até os seus amigos, né, e levaram ele novamente, e lá, aquele espetáculo, né, terrível, certo? Ele no braço com a esposa, os amigos foram assistindo com ele, e ele foi, então, aceitou, né, recolocar a esposa na cova, né? Então os amigos conseguiram, com mais pessoas, né, convencê-lo a fazer o entregue. Então, a mulher de Magma, coloca o jornalista, já tinha algumas semanas, 7 dias, que já estava enterrada. Mas estava em perfeita conservação, né, a parte dela, visual dela, vamos dizer assim. No dia seguinte, logo após, né, ele voltar com o corpo, né, para o túmulo, né, aí o pessoal no dia seguinte procurou para saber, né, o que ele tinha feito, se ele acreditava que a esposa tinha visto a sua esposa, né, durante o dia, né, anterior. E ele falou que não lembra nada do que havia feito. Nada. Não lembrava de nada do que tinha acontecido com ele. Então a gente verifica que foi um negócio bem estranho. Aí entra a doutrina espírita. Como entender o caso? Tem uma explicação lógica para isso? A gente vai verificar então que no dia 10 de maio desse ano, aí, 1967, o médium Seu Morim, o médium sonambúlico espontâneo, obteve uma comunicação de um guia espiritual e foi orientando, né, sobre o que havia ocorrido. A gente destacou aqui, né, essa questão em amarelo, né, informando que observai bem e vereis a cada instante coisas que à primeira vista parecem anomalias na vida humana e cuja a causa inutilmente encontraria em qualquer lugar que não fosse a vida espiritual. Está colocando que parece que é uma coisa, né, uma anomalia. Então, algumas pessoas, né, não vão dar atenção porque vão achar que é fato, né, insignificante. Outros são curiosos, mas aqueles que querem interessar pelo assunto vão querer, né, detalhes para saber o que aconteceu. Então, ele explica nessa comunicação o que foi, o que ocorreu. Ele vai verificar, né, que esse assunto, conforme colocamos no início, é um assunto bom para ser debatido, para poder quebrar esse tabu, né, de ser sobrenatural, fantástico, a pessoa perturbada, tudo bem, ela estava perturbada, mas será que somente foi a perturbação? Tinha alguma coisa por trás disso? Essa é a nossa ideia. E ele acontece. Isso aconteceu? Perguntarão algumas pessoas. O homem estava de sonambulismo natural ou sonhou? O espírito da mulher está metido nisso? Tais são as perguntas que podem ser feitas a esse respeito. Pois bem, o espírito da senhora Magna esteve muito envolvido nesse acontecimento, e muito mais do que nós podemos imaginar, e os próprios espíritos. Então ela, mesmo desencarnada, de acordo com esse espírito, foi ela que sugeriu, sugestionou, orientou, né, que ele fizesse isso. Então, tipo uma obsessão, né? Ele estava tão fixado, assim que ela despertou no mundo espiritual, e vendo essa fixação dessa criatura, né, em relação a ela,
ela então incentivou a fazer essa loucura de, né, exumar o seu cadáver, vamos dizer assim. E ela então induziu o homem realmente, né? Isso tanto é que quando ele acordou, ele não lembrava de nada, né? Se passou uma noite, não lembrava de nada. A gente vai então encontrar o seguinte na doutrina espírita, na questão 473 do Livro dos Espíritos. Pode um espírito temporariamente, né, envolver, tomar, né, o corpo de uma pessoa viva? Né? Está perguntando se ele entra no corpo da pessoa viva. A resposta é o seguinte: o espírito não entra no corpo como entra numa casa. Ele identifica-se com o encarnado, cujos defeitos e qualidades são os mesmos que o seu. Então, aqui no caso, a gente observa que essa senhora tinha identificado, porque ela era a esposa do Magno, e ele tinha uma afeição por ela, vamos dizer assim, uma paixão por ela. Mas colocando que quando ela fez essa influenciação, o encarnado, ele, encarnado, é que realmente fez as atividades. Ela simplesmente induziu a fazer isso. E na pergunta seguinte, ele pergunta se a pessoa pode realmente, né, não pode coabitar, mas como é que seria isso, né? Aí questiona se essa vontade, né, poderia ficar, de certa forma, paralisada, ou seja, né, ele ficaria nulo. A resposta é sim, né? Sem dúvidas, esses são verdadeiros processos, mas é preciso que saiba que essa dominação nunca se efetua sem que aquele que a sofre o consinta, quer por fraqueza ou quer por desejá-la. Muitos epiléticos ou loucos, olha só, que mais necessitavam de médicos do que exorcistas, né, têm sido tomados por processo. Então a gente verifica algumas coisas importantes, né, a ser analisadas a esse respeito. A gente verifica que na época de Kardec debatia esses assuntos, então nós também poderíamos fazer o mesmo, trazendo para a casa espírita, trazendo para nossas reuniões familiares em termos de coronavírus, temas que despertem nossa curiosidade, nossa atenção e fazer um paralelo sobre, né, a realidade dos fatos. A gente verifica que é um caso muito estranho, mas que chama a atenção pela profundidade que é sobre a questão da obsessão quando chega a atuar em níveis mais aprofundados. Fica o nosso abraço e até outro momento aqui no nosso canal Diretrizes Espíritas.